Existem sequer nas mentiras montadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar. Ir além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu lugar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar como instrumento que se chama amor. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, nossa reunião 18 horas, dando prosseguimento ao estudo do livro Voz do Grande Além. E já avisamos que o próximo livro nosso deve ser para o meio, para o final do ano, agosto, mais ou menos. Entre irmãos de duas terras. É a viagem que o Chico fez a Nova York, acho que é 66. De outras terras. Nova York e foi Londres também. Então ele recebeu várias mensagens, Valdo Vieira e Chico Xavier. Hoje a gente fez nossa faxina aqui, faxinão. Tinha 3 anos que não fazia, o último foi 19, né? 20, 21 não foi feito. Então voltamos a fazer 22, mas nós estamos pensando, já tem algum tempo, já não é de agora não, algum tempo que eu e Yara comentamos que seria melhor de 6 meses, porque é muita coisa para fazer, né? Então, de repente, em julho desse ano, quando tiver de férias, evangelização, a gente consiga fazer mais um faxinão. Já tem algum tempo nós estamos imaginando isso. Até porque até julho vai ter outro imóvel, né? Mais banheiro. Lá são mais 3, é isso? Mais 3 banheiros, fora os apartamentos que não vão mexer por enquanto. Então, devemos fechar em torno de 25, 26 banheiros aí. Então, faz parte, a gente precisa de trabalho mesmo. E hoje vai ser o Renê, que vai fazer o estudo para a gente, a página inicial e a prece Simone, a prece final, Edna. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, amigos. Que a paz do Mestre continue em nossos corações. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico, por nossa Emmanuel, capítulo 90, Ensejo do Bem. Ao bem. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus, capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do Mestre,
prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim da sua gloriosa missão de verdade e amor junto aos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito aos desvios de Judas, comentara amorosamente o assunto. Na derradeira reunião mais íntima com os discípulos, não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, aproximando-se, o cooperador transviado beija-o à face, identificando-o perante os verdugos e o mestre, com sublime serenidade. Recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não recomenda a posterioridade com acusações ou conceitos menos dignos. Neste gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Amigos, a que vieste, né? Uma boa reflexão para nós hoje, né? Um tanto aprendizado aí que nós temos para não julgar, que Jesus não julgou, não qualificou, não criticou, muito pelo contrário, chamou Judas de amigo. Difícil, né? Vamos orar. Bom e amado Senhor Jesus, nosso mestre, sim, amigo maior, que nos deu a oportunidade desta reencarnação bendita, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para esclarecer um pouco mais nós, espíritos encarnados, nos momentos tão difíceis de caminhada que o planeta vive, mas estamos aqui para vivenciar tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando há mais de 2000 anos. Permita, Senhor Jesus, que tudo que aqui nós já aprendemos, possamos vivenciar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, junto dos nossos amigos, junto daqueles que ainda não nos consideram amigo, mas que temos dentro de nós a centelha divina do Teu amor, para que possamos repartir com eles. Envolva o nosso planeta, tão conturbado nesses momentos, mas que da nossa casa, dos nossos pensamentos, dos nossos corações, possam sair as boas vibrações, as boas energias que os benfeitores espirituais precisam para manipular fluidos, para tentar equilibrar o nosso planeta. Envolvo o Renê, que de boa vontade trará o ensino da tarde e noite de hoje, junto em sintonia com seu benfeitor espiritual, trará as palavras necessárias, os ensinos, a percepção de tudo aquilo que estudou para nos enriquecer. E que possamos ter um banquete de luz nessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Quase que vai a água do Renê. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus os abençoe nessa nossa intenção de estudar mais o seu Evangelho, aquilo que a doutrina espírita nos traz. E pouco a pouco a gente vai, assim, adquirindo alguns conhecimentos a mais, ou relembrando tantas coisas que nós aqui aprendemos e que podemos usar na nossa caminhada. Hoje o assunto, como todos da doutrina, é muito presente no nosso dia a dia, porque fala
né, de forma redundante, da nossa fala, da nossa conversa, da nossa expressão diante do próximo. Aquilo que nós temos dentro de nós e aquilo que nós interagimos com o próximo. Todos nós estamos envolvidos em algum ambiente que nós usamos essa fala, essa conversação. E eu já estava pensando sobre como que a gente podia se espelhar, né? E obviamente é no Mestre Jesus. E ele que esteve em contato com tantos, a página de hoje relembra uma das passagens, né, que é o ensejo ao bem, em que em inúmeras situações ele sempre olhou, né, através da sua fala, do seu diálogo, o lado bom daquela criatura, daquelas situações, uma palavra de otimismo, de apoio, mas também uma palavra de correção, né? Isso é necessário, a correção ou então a observação condenando o pecado e não o pecador, como fez com a mulher adúltera, por exemplo, mas sempre incentivando e acreditando para que aquele seu apóstolo, aquela pessoa ali do povo, nós, né, diretamente, pudéssemos, apesar dos nossos erros, nossas dificuldades, caminharmos para o bem. Então, o nosso texto de hoje, Caridade na Boca, é uma mensagem trazida pelo José Xavier, irmão do Chico, e é muito interessante porque ele já fala, né, lá em 1956, que é a data da reunião, informações que nós encontramos na doutrina espírita, eu diria assim, em todos os livros. Em praticamente muitos dos textos nós encontramos sobre a fala, sobre a comunicação, sobre esse poder que nós temos, né, de envolver o próximo, né? E claro que envolver no lado bom, ou então pelas nossas imperfeições morais, aquilo que tem no nosso conteúdo, também temos esse risco de tratar assuntos inconvenientes, dificuldades, e talvez não caminharmos para o rumo que deveríamos caminhar. Mas o importante é a gente ter essa noção, esse objetivo maior, que é essa aquisição de conhecimento, esse fortalecimento interno do espírito. Somos espíritos. E a partir daí nós vamos colocar para fora na nossa fala, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, como tanto nós conhecemos da doutrina espírita, aquilo que nós temos como conteúdo. Podemos, claro, ter alguns deslizes, mas o objetivo é que a perseverança, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então esse é o nosso objetivo, perseverarmos no nosso caminho do bem, no nosso raciocínio diante desse tema de hoje. Então, capítulo 44, Caridade na Boca, 1956, José Xavier, irmão do Chico, é o quinto, né, da mãe do Chico, né, Maria João de Deus, é o quinto filho, e é um companheiro muito querido do Chico. Aparece nas biografias do Chico, a gente encontra bastante informação sobre José Xavier. Esteve presente ali com o Chico naquela fase, nós vamos falar um pouco, né, da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, até a sua desencarnação, que foram ali entre 11 e 12 anos de companheirismo intenso, José Xavier e Chico Xavier. É um irmão querido. Os biógrafos falam, né, de uma pessoa muito alegre, brincalhona no lado bom, claro, né, com essa companhia, acompanhando o Chico em todos os seus passos, na compreensão daquilo que o Chico veio fazer aqui na sua vida, né, que ele teve as suas dificuldades, mas José Xavier esteve sempre ao seu lado. Então, um irmão querido do Chico. Eu trouxe algumas fotos só para a gente relembrar. Aqui a gente tem, né, o Clementino de Alencar, esse momento aqui em 1935, que o Clementino faz aquelas reportagens, aquela série de reportagens para o Globo. Então, 1935, Clementino, Chico Xavier e José Xavier. Então, a gente tem uma ideia, assim, através das fotos do José Xavier. Aqui uma outra foto também, né, que o José Xavier ainda jovem, Chico Xavier ainda jovem, com um dos irmãos, né, que é o Mundico, né, do lado de cá, e o José Xavier desse lado de cá, né? Então a gente consegue ver, a imagem não está muito boa, mas dá para a gente ter uma ideia com fotos antigas que os colecionadores, os biógrafos nos trazem, a gente extraiu aqui algumas. Mais uma outra foto também, que está no livro da editora Vinha de Luz, uma foto, né, exclusiva dele, do José Xavier, para a gente ter uma ideia ainda jovem, então para a gente relembrar um pouco do José Xavier. Falando da vida dele, né, José Cândido Xavier,
Ele nasceu em 1906, a gente encontra isso em alguns livros, né, citado pela sequência do nascimento dos filhos, que ele nasceu em 1906. E a desencarnação foi 19 de fevereiro de 1939, foi um dia de carnaval. Né, os biógrafos citam porque a família, né, do Chico, né, as irmãs ali, que era tudo muito numeroso, tudo muito grande, né, muito intenso, e gostavam de carnaval, daquelas brincadeiras lá de Pedro Leopoldo da época, né, bastante interior ainda. Então, frisa-se que era um dia de carnaval. O quinto filho já falei, casado com a Geni Pena, né, que é da família Perácio. Uma filha ou da família Perácio, que ele casou, e ele tinha como profissão, ele era celeiro, né, fazia as celas, né, para os cavalos, trabalhava com couro, a cela dos cavalos lá em Pedro Leopoldo. E depois também lendo um pouquinho na biografia, além de cela, outros utensílios de couro, né? Como, por exemplo, uma cesta, alguma coisa assim de couro para carregar pedras, que lá tinha algumas pedreiras, então ele também trabalhava com isso. Fazia também objetos de couro para faca, bainha da faca, coisas de couro em geral. Alguns livros que têm entrevistas com irmãs do Chico, Cidália Xavier, por exemplo, um outro também biógrafo, que é o José Issa, eles falam um pouco sobre o José Xavier e fala que ele era celeiro, que na época tinha em Pedro Leopoldo muito pouco carro. Um deles cita que tinham 2 carros motorizados, o restante todo era carroça, então era uma profissão que rendia bastante. José Xavier, ele mudou também de local a sua residência em alguns momentos e também levou, né, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que a sede era na própria casa dele, também ia junto com ele. Então era esse apoio que o Chico tinha na época. E o trabalho dele, e é importante a gente registrar isso, essa questão dos 11 anos, porque o Luiz Gonzaga foi fundado ali em 1927, então cita os seus biógrafos que ele ficou trabalhando no Centro Espírita Luiz Gonzaga, além das atividades com o Chico, né, fora do centro, mais ou menos 11 anos, de 1927 a 1939, fevereiro, início do ano. Por que a gente coloca essa questão dos 11 anos? Porque o José Xavier desencarna, né, no dia 19 de fevereiro, que é um domingo, de madrugada, e ele tem no dia anterior, ele tinha a sua vida, digamos assim, normal. O Clóvis Tavares cita, por exemplo, que a primeira visita do Clóvis Tavares em Pedro Leopoldo foi em fevereiro de 1939. Naquele livro 30 anos com Chico Xavier, a primeira visita dele, mesmo Pedro Leopoldo, foi exatamente no mês de fevereiro de 1939 e ele presenciou esse momento da desencarnação do José Xavier. Não sei se você falou na foto anterior. Clementino de Alencar. Falei, Clementino de Alencar. Aqui, né? Exatamente. Que é um livro que hoje a gente não acha na avenida. Quem tiver, se conseguir, vale a pena ler, que é um livro muito bacana. Mas aí, voltando, ele desencarna com um problema cerebral e nas horas seguintes, em que ele ainda estava encarnado, Chico ora de forma fervorosa, claro, né, sustentando também a família em relação a essa dificuldade da desencarnação de José Xavier. E ele vem a desencarnar logo nos momentos seguintes. Mais tarde, o Chico vem relatar que naquele momento houve uma reunião no plano espiritual em que tinha os espíritos ilustres, como Meimei, Sheila, Bezerra de Menezes, e eles estavam ali deliberando sobre a desencarnação do José Xavier. E foi determinado que ele deveria desencarnar. E que aquela desencarnação dele era melhor, digamos assim, do que o que ele deveria passar ainda encarnado, porque a sua trajetória estava prevista que ele deveria ficar acamado por mais 11 anos. E justamente pelo fato dele ter trabalhado tão intensamente com o Chico esses 11 anos, foi deliberado que ele desencarnaria imediatamente. E a gente pode imaginar, em toda obra espírita, e essa não é diferente, tudo que é escrito tem uma razão de ser para a gente aprender, para a gente tirar os aspectos doutrinários. Então a gente vê ali a lei de Deus atuando do que é melhor para aquela pessoa, para aquele espírito naquele momento. Então imaginamos nós que muito melhor ele passar para o plano espiritual e continuar sendo um trabalhador ativo, como a gente vê nesses nossos livros, Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além, ele trabalhando nas reuniões mediúnicas e certamente em outros trabalhos também,
ele trabalhar ativamente desencarnado do que ficar acamado por mais 11 anos. Mas isso por méritos dele, pelo atendimento que ele vinha fazendo durante todo esse tempo, durante todos esses 11 anos. Preces subiram ao seu favor, que foi deliberado que ele deveria realmente desencarnar. Então a gente vê aí como que a doutrina espírita nos traz essas informações. Clóvis Tavares presencia isso tudo e fala também no livro dele isso. Ele era um músico, né, compunha, gostava, né, do violão especialmente, cantar também, compunha algumas peças teatrais para a sua própria família, que era muito numerosa, então fazia uma peça teatral para que eles apresentassem ali na cidade. Então ele tinha essa veia, digamos assim, artística que eu não conhecia. Aí eu fui procurar por uma curiosidade lógica, na verdade, não mera curiosidade, mas lógica, do porquê que o José Xavier traz um poema com 18 estrofes, como o de hoje. Nós já vimos em Instruções Psicofônicas que ele traz um poema, um texto e um poema, e nesse livro tem 3 poemas. Então, como que um espírito que aparentemente passou na Terra sem essa habilidade, sem esse conhecimento, vai trazer um poema de 18 estrofes, e são versos marcados de 7 sílabas, cada um deles bem direitinho. Eu contei alguns, claro, não contei todos, mas eu vi que alguns têm, né, e certamente é assim, porque os poemas são feitos dessa forma, são calibrados, né, por sílabas. E aí, procurando um pouco mais, ele foi repentista, né? Então ele tinha essa prática de repentista na cidade, em que ele fazia os seus versos, como é que se diz, de forma espontânea, né? Ele ia fazendo os versos ali, compondo. E esse exercício, então, imaginamos, em conjunto com o médium que está ali recebendo, Chico Xavier, consegue trazer um poema dessa natureza com 18 estrofes. E a gente vê no início que ele fala, logo no início, como se fosse um improviso, né? Porque ele fala da comunicação da semana anterior, não é isso? Que é aquele, esqueci o nome do espírito que trouxe, e fala também de um encarnado que leu uma mensagem lá do Mestre Jesus sobre compaixão. E logo em seguida ele começa a fazer o seu poema. Então a gente vê a habilidade, né, como aquisição do espírito, como aquisição definitiva do espírito, que traz essa possibilidade para que o médium trouxesse esse poema. Só alguns fatos também de José Xavier, lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, ele fala de uma dívida, né, paga pelo alto dos 11 cruzeiros. Também fala sobre 11, né, 11 anos, 11 cruzeiros. Aí seria só uma coincidência, digamos assim. Ou talvez não sei. Mas, enfim, diz que aparece, né, o Chico naquela dificuldade, naquele momento, ajudando bastante a família, e aparece para ele uma dívida, né, de 11 cruzeiros, que representavam um certo vulto naquele momento para o Chico, o Chico diz Ramiro Gama, que ele não conseguiria pagar. E ele, claro, né, ora, ou então ele traz essa informação para que a gente faça exatamente como o Chico fez. E aí aparece, alguns dias depois, uma pessoa lá do campo que vem, né, a gente imagina na época aquela dificuldade de se deslocar, né, não é uma coisa imediata, né, alguém desencarna, já visita, demora um pouco a notícia, esse processo todo vem, e entrega um envelope ao Chico dizendo que José Xavier havia feito uma bainha de uma faca, né, imaginamos uma bainha muito bem elaborada, e que ele ficou devendo e que ele pagaria depois. Entrega o envelope, quando o Chico abre o envelope tem 11 cruzeiros, que era exatamente o valor que ele deveria ter para pagar as contas que tinham ficado pendentes lá do José Xavier. E aí o Chico lembra, né, segundo Ramiro Gama, né, daquela passagem, né, olhai os lírios do campo, né, é justamente porque com essas bênçãos, né, de Deus, as coisas são providas, né, quando se tem um objetivo maior, como a gente vê no caso do Chico. Lembrando também do médium Chico Xavier, na verdade do homem Chico Xavier, em que ele passa por essa dificuldade, como todos nós passaríamos, da perda de um irmão encarnado, tão próximo dele, e aqui em março de 1939, dia 2 de março, que eu fui ver lá no prefácio, é lançado, ou é terminado, digamos assim, o livro há 2000 anos. Então ele continua na sua programação, apesar dessa dificuldade, e lança esse livro há 2000 anos, e depois no final do ano de 1939, ainda o livro 50 anos depois, né? Foram os 2 livros no mesmo ano. Então a gente vê a dedicação desse homem, né, com a firmeza em continuar a sua trajetória, entendendo, né,
que o irmão passou para o plano espiritual e continuaria a sua caminhada ou auxiliando, como nós observamos agora nos livros aqui que nós estamos lendo, estudando aqui no sábado. Nos dias também os biógrafos, que o próprio Chico cita muitos anos depois, informações sobre o José Xavier. E aí diz que o José Xavier passa por um espiritual e, claro, devido a esse seu acidente cerebral, essa situação que aconteceu, ele passa numa situação ainda precisando de um atendimento médico, como todos nós entendemos e já estudamos aqui na doutrina espírita. Então, José Xavier cita pelo Chico de forma mediúnica, e o Chico relata para os seus biógrafos, que José Xavier diz que numa data, num ano qualquer, imaginamos logo após a desencarnação, no dia 21 de junho, que seria a data de fundação do Centro Espírita, aparece uma visita de São Luís, Luís IX, e ele vem no plano espiritual visitando aquela região ali, e com algumas flores na mão. E quando entrega uma flor para o José Xavier, ele recebe a flor. No momento que ele recebe, ele é completamente curado dessa dificuldade que ele adquiriu ainda no corpo físico. E dali para frente ele passa a atuar como um espírito lúcido, atuante, como nós estamos vendo aqui nos livros que nós estamos estudando. Então, são algumas situações, algumas informações a respeito de José Xavier, porque a gente vê no livro ele apresentando muitas mensagens e agora trazendo também, como já trouxe, algumas mensagens próprias dele nessa reunião mediúnica. E aí, seguindo então do nosso estudo para o nosso capítulo, quando nós lembramos do Caridade na Boca, muitas passagens do Mestre Jesus a gente podia abordar, mas aqui chamou mais atenção é aquela que fala, que a boca fala o que está cheio o coração. Porque nós aqui na doutrina espírita temos essa possibilidade e responsabilidade de entender que essas aquisições do espírito são para que a gente use na nossa vida de relação. E através da fala nós fazemos isso. Então o cuidado que nós temos que ter é algo que nós temos que pensar nessa aquisição do espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo trata essa passagem lá no capítulo 21, que é aquele que diz que conhece a árvore pelo fruto. Que é como nós observamos, a gente sempre fala assim dos outros, observando o que os outros falam, que forma no outro, para a gente, um retrato, uma imagem. Nós conseguimos fazer um julgamento daquilo, que deveria ser o melhor possível, mas a gente consegue fazer essa avaliação. E certamente essa avaliação que nós fazemos do próximo, esse próximo também faz conosco. Então nós também temos que usar esse conteúdo ou melhorar esse nosso conteúdo espiritual para que aí sim a gente siga esse aqui, que a boca fala do que está cheio o coração. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo trata no capítulo 21, conhece a árvore pelo fruto. Quando diz que os maus frutos, se forem maus frutos, a árvore não é boa. Se forem bons frutos, a árvore não é má, que não se colhe figos dos espinheiros. E aí diz que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira más coisas do mau tesouro do seu coração. Trazendo justamente, Jesus traz justamente essa aquisição do Espírito. Como que nós estamos trabalhando essa aquisição do Espírito. Então, achei essa passagem a mais interessante e muitas outras a gente tem quando Jesus aborda, como nós falamos aqui inicialmente. E aí, aproveitando o próprio livro, a própria escrita ali do Clóvis Tavares, que, relembrando, conviveu com o Chico, desde 1939, ele tem muitas histórias assim simplesinhas do dia a dia, que ele fala, inclusive, dos momentos que ele está ali no Centro Espírita com o Chico, mas que são poucas horas, mas todos os demais horários, tirando a questão do trabalho do Chico na Fazenda Modelo, quantos ensinamentos que o Chico pôde apresentar para ele. Então, para ele, as visitas a Pedro Leopoldo eram uma verdadeira bênção de luz, porque ele estava aprendendo o tempo todo. Então, todos os pontos doutrinários, ele fala isso, ele vai ali relembrando, reaprendendo na prática com o Chico. Então, ele vai justamente atestar
que nada do que o Chico falou no seu dia a dia, no seu particular, que muitas das coisas a gente não conhece, a gente sabe de relatos desses que conviveram com o Chico, mas quantas informações importantes que o Chico passava. Nada era perdido, como muito diferente talvez das nossas conversações. E aí, só pegando uma frase que o Clóvis Travares trouxe, ele diz assim: os que conhecem Chico Xavier hão de concordar que por sobre toda a palestra de nosso amigo, por mais prosaico, né, por mais simples que seja o assunto, por mais banal, digamos assim, aos nossos olhos, por mais prosaico que seja o assunto em tela ou o tema em debate, perpassa uma doce aragem de um sentimento superior. Então isso era a boca fala, o que está cheio o coração, falando do Chico. E aí o Clóvis Tavares conclui: nunca lhe falta às palavras a tônica de um ensinamento moral. Nele entendemos a afirmativa de Jesus: a boca fala, o que está cheio o coração. Então é Chico falando em todas as ocasiões aquilo que era do seu conteúdo, do homem Chico Xavier, como uma aquisição de um espírito nobre, de tantas histórias que nós conhecemos. Uma delas que eu lembrei é aquela, né, relendo aqui lindos casos de Chico Xavier e outros, né, aquela de um assalto que ele relata, em que dois assaltantes, né, vão assaltar o Chico, e ele logo diz assim, o palavreado do Chico ali é sempre o palavreado que nós faríamos, né? Então a gente vê que ele se coloca nos ensinando isso. Então ele fala assim: pelo amor de Deus, não me assalte, eu tenho muitas crianças para cuidar, muitas famílias para cuidar. E um dos assaltantes, eram dois, um deles já parou: mas o senhor tem filhos, tem crianças, tem famílias? E começa a conversar com o Chico, e fala: não, tem muitas crianças que eu auxilio. Aí esse assaltante fica ali, digamos assim, sensibilizado, e pede para o outro assaltante: aquele dinheiro que a gente pegou, 200 cruzeiros, passa aqui para o Chico que ele vai precisar. E ele passa, relutante, ele passa para o Chico e eles vão se retirando. E o Chico, naquele momento, né, a boca, né, fala o que está cheio o coração, ele fala para eles: vão com Deus, meus filhos, que Jesus os abençoe. E um deles ainda para e volta: mas Jesus vai nos salvar, nós somos ladrões. E aí Chico fala: sim, Jesus foi, né, ao sair da terra, ao deixar a terra na cruz, ao lado de dois ladrões. Ele também vai os abençoar, e eles saem felizes, digamos assim. Então é o conteúdo de um espírito nobre, usando ali a sua fala naqueles momentos. E muitos outros a gente pode pensar a respeito. Cada um de nós certamente lembra de muitas outras passagens. No Evangelho segundo o Espiritismo, também, quando se fala da caridade, porque aqui a gente está falando da caridade na boca, né? Temos talvez um pouco de dificuldade a questão dessa definição, né, da caridade, mas quando fala naquele item sobre a caridade material e a caridade moral, eu achei bem interessante, porque fala do nosso convívio. Então a gente encontra alguns detalhes no Evangelho que, quando diz assim, é a Espírito Irmã Rosália que fala, que a caridade moral é a de suportarmos uns aos outros, né? Então, não fala nem de convivermos, né, como diz o Chico, de tolerarmos uns aos outros, de suportarmos uns aos outros. E a gente pode até levar para a questão doutrinária um pouco mais à frente, né, que se nós somos espíritos de níveis de evolução diferentes, estamos, por exemplo, numa família, nossa família mais íntima, que estamos ali com espíritos afins, nós temos ali que nos suportar uns aos outros, porque já temos algumas dificuldades que vamos ali recompor. No ambiente de trabalho profissional da mesma forma, na nossa casa espírita, no nosso grupo de tarefa na casa espírita, ou qualquer outro lugar, nós temos também, ou deveríamos ter esse entendimento de nos suportarmos uns aos outros. É como diz o Chico, né? Precisamos tolerar um pouco mais, tolerar um tanto mais uns aos outros. Então fala dessa caridade moral. E essa caridade da boca muito bem se encaixa nesse suportar uns aos outros. Quando nós temos as nossas dificuldades, nós falamos de uma forma não muito devida ou imprópria, né? E aí vamos nos policiando. Eu fiz também um exercício pensando assim, que uma lógica, né? Que nós tentamos, né, educar o nosso espírito, né, da melhor maneira possível. Né? Eu, como espírito, quero ser melhor, claro. Então, as minhas atitudes, a minha fala, a minha escrita, se for o caso, precisa ser melhor do que eu sou hoje.
A fala, de certa forma, quando nós, por um processo de disciplina e não ainda de espontaneidade, nós não falamos o que deveria falar, apesar de a gente querer falar, de já ter pensado, ter quase agido e só não ter falado, quando a gente faz esse processo, eu pensei que é também uma educação para o espírito. Eu já consegui frear uma fala, eu já consegui não dizer alguma coisa, eu já consegui dizer uma coisa mais agradável no momento em que parece que em outras épocas eu falaria muito diferente. Eu já consegui não falar alguma coisa indevida no nosso exemplo de sempre, no trânsito, por exemplo, na relação com o próximo, de uma forma geral. Então isso vai fazendo que por uma disciplina eu deixe, né, de ter essas consequências, aí eu vou educando também o espírito. Em algumas situações eu já vou me compondo de uma forma melhor do que eu sou até o momento. Então é uma educação também do espírito. É tão importante ou tão frequente essa presença, né, das informações sobre a palavra, sobre a fala, sobre a expressão, né, uns com os outros, que a gente acha que no livro de Emmanuel, né, O Espírito é Verdade, que ele coloca lá, né, na viagem da vida. Inclusive ele vai falar antes dessa passagem que na viagem da vida nós nos preocupamos com uma série de situações necessárias e legítimas da nossa caminhada. E ao final ele coloca isso, né, de que a existência terrestre pode ser comparada à laboriosa viagem, né, nós sabemos disso. O corpo é a embarcação, o pensamento é a força, né? A gente fala tanto aqui da vontade, né? Então o nosso pensamento ele exprime essa vontade, nós vamos caminhando nos nossos rumos. E aí coloca que a língua é o leme, né? Então mesmo que a gente tenha esse pensamento, essa nossa vontade, o nosso cuidado ali com a fala é o leme que vai direcionando a nossa caminhada. Ao falar alguma coisa imprópria, depois que a voz, né, sai, como uma pedra, né, quando sai da mão a gente não consegue mais segurar, depois já saiu, aí já vem as consequências, né? Então é isso que ele está colocando aqui, que é o leme, né? A língua é o leme da nossa caminhada, que a gente vai transitando e falando uns com os outros nesse processo nosso de colaboração. Ainda sobre a caridade, eu só trouxe uma expressão didática, digamos assim, que eu interpretei, um ponto, né, que fala sobre a caridade e o egoísmo, porque diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que o egoísmo é o filho do orgulho. E que o egoísmo e a caridade são antagonistas. Então eu coloquei nas extremidades a caridade de um lado e o egoísmo de outro. E que a gente pode, de certa forma, nos situarmos nessa régua, né? Só que eu pensei também que essa régua não é definitiva, porque nós podemos estar num momento um pouco mais sensibilizados e mais voltados para a caridade. Ou então um outro pensamento, nós ainda temos, falo por mim, essa caridade seletiva. Eu posso ser mais paciente com uma determinada pessoa e menos paciente com outra. Então não é definitiva somente de um lado, somente de outro, né? Mas de uma forma geral é o que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a lei maior, de nos colocarmos no lugar do próximo, quando diz que é a expressão mais completa da caridade, amar ao próximo com a si mesmo, ou seja, faze pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Então, ao falarmos com o próximo, como nós gostaríamos que ele tivesse falado conosco, se expressasse conosco. Então, se colocando no lugar do outro, nós vamos aí caminhando, e essa é a tônica da doutrina espírita, esse nosso olhar desta forma. Quando a gente vai para o nosso texto, tem lá as 18 estrofes, a gente não vai passar por todas, mas algumas a gente vai passar pelos pontos doutrinários que nós encontramos, e todas elas encontramos, claro, repetindo, mas alguns em destaque. Quando diz que o Espiritismo é a doutrina de bênçãos do amor cristão, que nos pede cada dia mais ampla renovação. Então nós estamos aqui estudando de novo um capítulo que fala sobre a fala, que já conversamos em diversas outras oportunidades, com outro olhar, que é um outro dizer, um outro olhar do mesmo assunto do José Xavier, que nos faz, né, repensar na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. E sempre a gente pensa, claro, né,
definição, digamos assim, do verdadeiro espírita, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências ou más inclinações, né? No sentido de domar tal a dificuldade que nós temos de nos modificar. Nós temos que domar essas más tendências e hoje a gente está aqui para estudar um pouquinho desse assunto. No outro trecho do nosso texto de hoje, ele vai falar sobre renovação, entretanto, quer dizer, em toda a idade, constante esforço no bem, perdão e boa vontade. Se a gente for analisar com mais profundidade, perdão e boa vontade, a gente também pode ir por esse aspecto de que nós somos espíritos imperfeitos e que temos as nossas afinidades a serem refeitas, as nossas dificuldades anteriores. Então é necessário na fala justamente esse perdão e essa boa vontade de acertarmos para podermos melhorar nesse aspecto. E uma das lembranças, né, aliás, o livro Sinal Verde é um livro que tem, né, como princípio no próprio nome Sinal Verde, que na introdução é colocado que o sinal verde é justamente o sinal de trânsito que nos garante, né, a passagem dentro da lei e com segurança, salvo, claro, alguma dificuldade que alguém possa causar. Mas ao passarmos no sinal verde, estaremos dentro da lei e em segurança. Então o sinal verde tem esse sentido. E lá tem uma série de informações, série de textos, todos eles em ambientes. Então diz na casa espírita, na família, no trabalho profissional, na rua, no comércio, em diversas situações. E eu reli todos eles e a gente vê que em todos os textos nós estaremos nesses locais, estaremos usando a nossa fala. E a gente vê quantas situações que nós ainda temos que caminhar em relação a isso. Então nos diz lá no capítulo 3 que a voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Então se o pensamento já foi gerado e a voz vem depois, então já está carregada com aquele magnetismo. Mesmo que não ocorra essa percepção no momento, mas pela voz, pelo som, aquele que ouve vai ter a sua percepção ali melhor ou pior daquilo que a gente está falando. Um pouco mais à frente, ele fala do vício, né? Esse vício da linguagem, essa dificuldade que nós talvez possamos ter e que precisamos aí nos observar. Esse vício de comentar com volúpia os infortúnios alheios. Usemos, pois, com cuidado a força de nossa língua. Então, a gente vê que Emmanuel, mais tarde, vem falar sobre o leme, né? O leme da vida, isso em 1960 e pouco. E a gente vê que aqui, José Xavier vem falar sobre isso, né? Essa força da língua, força de nossa língua. E aí, no Sinal Verde também, a gente encontra, no capítulo 39, questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Então, aquela vontade de dizer alguma coisa indevida, se a gente segurar, a gente está dominando essa palavra. Agora, depois que a gente diz, aí esse domínio já tem algumas consequências que a gente conhece muito bem e já estudamos. De educação. Sim. O ideal é não pensar. Nem pensar e nem gerar palavras. Palavras ruins. Agora, se eu penso e não falo, ou vão melhora do que aquele que pensa e fala. Esse se complica mais. Mas aquela pessoa, às vezes, que não quer falar, por que ele não falou? É o patrão dele, que se falar vai ser demitido? É o pai e a mãe que se falar pode levar o castigo? Ia dizer um tapa, né? Mas hoje não pode falar mais isso, né? Antigamente, né, Marcelo? Antigamente era tapa mesmo. Tinha jeito. Mas, enfim, às vezes não pode falar por uma certa circunstância. E ele se cala, mas não está educado. Eu li uma mensagem, acho que foi ontem, do Chico, ontem hoje, de um senhor espírita que desencarnou, e ele era tido como muito polido, muito frio, muito retraído, melhor dizendo, nas colocações dele. Quase não falava. Era um exemplo de controle de emoção. E quando desencarnou, inúmeros benfeitores foram recebê-lo. Ele tinha uma condição boa. Mas ele disse que botou para fora todas as emoções, chorou igual criança. Se eu, que era tão controlado, que as pessoas achavam que eu era tão controlado, aqui no plano espiritual eu estou botando tudo para fora. Não adianta eu não falar e não me educar.
Eu não falei por alguma circunstância. Vocês estão lembrados do caso da pessoa que fumava na Terra, o espírita? Quando chegou no plano espiritual, sentiu vontade de fumar, o cigarro apareceu na mão dele. E ele tentou fazer assim, mas o cigarro não desaparecia, porque ele não se educou. Então, aquela pessoa que não se educa mentalmente, ele vai ter expressões fáceis no plano espiritual e vai se comprometer mais ainda. Então, tem níveis de evolução, mas o ideal é não pensar e nem falar as coisas que não deve. No estágio maior é a educação, né, do espírito. Mas a gente vai chegar lá, né? Por esse hábito, e aí vai antecedendo essa espontaneidade, que seria da educação definitiva do espírito. Exatamente. São esses tesouros aí que o próprio Mestre Jesus falou, né? O bom tesouro do seu coração. E aí José Xavier fala das palavras, né? Palavras o vento leva, né? Colocando isso. E nós sabemos que leva mesmo e acaba ficando marcado aí em outros momentos. Sobre essa questão de forma de falar também, que o Leonardo acabou comentando, ele passa por isso em várias estrofes, eu só peguei o resumo, né? Que não necessariamente o tom carinhoso e ameno represente uma educação ou um sentimento profundo. Pode também causar danos àqueles que estão ouvindo. Assim como uma forma de falar robusta e forte, ou uma forma de falar com eloquência, ou uma forma de falar toda aveludada. Ele vai citando isso, mas que pode também ferir aqueles que estão ouvindo. Então, a gente vê que tem ali uma educação do espírito que vai muito além da forma de falar. A gente pode encontrar pessoas que falam de formas diferentes e têm um carinho, né, muito grande, que foram, de uma certa forma, com uma certa austeridade, né, em algum momento, mas que foi necessário e aquilo foi carinhoso daquela forma. Então, é questão de saber dosar, que esses espíritos mais nobres vão nos passando como que isso funciona. E aí José Xavier vai ainda à questão de além da morte, né, da morte do corpo físico. Ele, né, com a sua experiência no plano espiritual, além da morte, encontramos o nosso próprio retrato. Então, a persistência nessa forma, né, de comunicação, que representa esse conteúdo do espírito, vai formar essa aura espiritual, todo esse arcabouço, digamos assim, que leva para o plano espiritual e acaba causando esse próprio retrato aqui. Aí ainda no livro Sinal Verde, eu só colecionei algumas situações, só para a gente relembrar aonde que a gente consegue se encaixar, né? Então fala assim que, né, sobre a família, o trabalho, etc., todos os ambientes. Então diz assim, sobre a voz, sobre a fala, né? Bondade e gentileza ao acordar alguém. Fala sobre a voz, né? Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito. E aí ele coloca assim, nunca dizer assim, você está surdo, você quer que eu grite, né? Então, a gente tem essas possibilidades, né, de fazer esse tipo de coisa. Espero que a gente não faça, mas a gente acaba caindo em alguns momentos nisso. Evitar assuntos escandalosos e inconvenientes. Cuidado com apontamentos sobre os ausentes, né? Seria bem uma fofoca, né? Falar de alguém, digamos assim. Mesmo na correria, né, ou na falta de tempo, traduzindo um pouco, é possível falar com serenidade e compreensão. A gente vê o Chico também todo um tempo, né, para atender, né, aquelas histórias do atendimento na fila, que algumas eram rápidas e algumas demoravam. E ele não se importava com isso, porque o objetivo dele era aquele espírito que estava ali à frente. Eu lembrei daquela história também agora, da visita que o Chico fez aqui no Rio, no Flamengo, que o menino contou aqui, o André Marinho. Mas só assim, de forma geral, ele tinha ali ele gostava de teatro, né? Então tinha um ingresso do teatro já comprado para ele ir à noite. Então imaginamos assim, 9 da noite o teatro. Suzana Mozin, na casa da dona Suzana Mozin, aí sabia, né, que o Chico gostava, comprou o ingresso do teatro. E bate alguém à porta do Chico, sabendo que ele estava lá, para conversar com ele. Aquela conversa vai, né? Horas e horas, e o ingresso do teatro vai para o espaço, digamos assim, deixa de valer. E o Chico não se importa com aquilo, atende a pessoa com a sua fala ali o tempo todo, e depois eles vão fazer um passeio na praia, que é uma outra história que a gente pode relembrar em algum momento. Mas enfim, esse cuidado do Chico com aquele que estava à sua frente. Esse cara está no YouTube. Isso, ele contou aqui, o Marinho está no YouTube. O Nuno, ele corta as palestras e põe só um pedaço. Isso. Então ele tem lá no YouTube Chico Xavier,
na praia, Copacabana, alguma coisa assim. Que foi a palestra feita aqui no Jeff. Tá? Depois ele vai falar o que acontece na praia, dos espíritos que tem lá na água, mas aí uma curiosidade que a gente deixa para um outro estudo. Evitar anedotário depreciativo, as palavras criam imagens. Não faça do seu verbo um instrumento de agressão. Toda criança é um mundo espiritual em construção. Isso aqui é interessante porque a gente vê que até André Luiz fala no Mecanismo da Mediunidade que os filhos são os médiuns dos pais, né? Fazendo a comparação da mediunidade, porque os filhos vão repetir ou vão representar aquilo que os pais agem, né? Pensam e falam. E a gente vê claramente os filhos pequenos, especialmente, repetindo o modelo dos pais. Então esse é um cuidado também que André Luiz trouxe aqui no sinal verde. Não faça perguntas sobre a vida íntima de ninguém. Evitar apontamentos desnecessários sobre a idade física de alguém. Uma criatura irritada está sempre cheia de veneno e de enfermidade também. Então também nossa possibilidade de reconhecer essas situações e aí também tomar a água da paz, como diz o Chico, né, que está relatado aqui no Lindos Casos, Chico Xavier, em que nós também podemos, né, tomar a água da paz e não jogar água fora, não engolir, dar um tempinho para que aquilo possa se diluir. Hábitos infelizes, estender boatos, escavar o passado alheio, contar vantagens. Então são alguns cuidados que o livro Sinal Verde nos traz, tem muitos outros. No livro Conduta Espírita também tem a mesma linha, né, de descrição de diversas situações que nós podemos em algum momento falar nas nossas conversas. Buscando também essas informações do Chico sobre a fala, diz que o Chico estava conversando, Lindos Casos Chico Xavier, estava conversando e Emmanuel vem falar para ele, deixa eu ver se é Emmanuel. Certamente é Emmanuel, porque ele sempre falava de Emmanuel, né? Estava tendo uma conversa, digamos assim, de assuntos que não eram doutrinários. Aí Emmanuel fala para ele que depois de 40 ou 60 minutos de uma conversa que não tem uma finalidade, era melhor buscar uma tarefa e sair trabalhando, porque 40 a 60 minutos já era o suficiente para aquela conversa. E ele para e começa a trabalhar, né? Coloca claro na conta de Emmanuel. Então tem várias situações nesse sentido que ele traz aqui para a gente. Ele traz aqui aquela questão também de falar a verdade, né, a qualquer custo. Quando fala sobre a verdade, é como o diamante que nós conhecemos, né? Que o diamante tem o seu valor quando ele está lapidado e está lá na mão de alguém, no colar, no brinco de alguém, como uma joia. Mas se aquele diamante, né, for jogado, né, mesmo que ele seja, né, claro, um pouco maior, mas tenha um certo peso, jogar, ele vai acabar prejudicando alguém ou machucando alguém. Então, essa verdade também precisa ser dosada, né? O Chico também falava sobre isso, ele coloca aqui nessa situação. Sobre a maledicência, José Xavier fala, né, que a boca maledicente é uma oficina infernal. Essa oficina é que está sempre produzindo, né? Boca maledicente está sempre produzindo alguma coisa. Então a oficina está sempre produzindo alguma coisa. E aí nós lembramos também dessa lição, né, de Sócrates, que está no livro Aulas da Vida, os 3 crivos, em que alguém chega, né, conhecida nossa, alguém chega para Sócrates para contar uma história, uma notícia, e ele pergunta se já passou pelos 3 crivos. E quais são os 3 crivos? Exatamente perguntando para essa pessoa, para esse interlocutor, se o que ele ia falar era a verdade. Ele diz que contaram para ele, que ele não sabia, e depois ele pergunta, né, se aquilo vai ser bom, né, tanto para Sócrates ou bom para alguém, e depois, por último, pergunta se aquilo vai ser útil. Né? Então, se não vai ter nem, não é verdade, se não vai ser bom, não tem bondade para ninguém, não tem utilidade para ninguém, que aquilo acabasse naquele momento e o seu interlocutor retorna, né, contando muito simplesmente a história. Mas essa história chama-se os 3 crivos. Muito interessante também. Toda frase escura e torpe é uma força vigorosa que estende o poder da treva. Então a gente vê que o José Xavier chega também nesse ponto de que essa conversa ali complicada, de uma relação complicada, vai fazer também com que, né, os espíritos ali venham se associar e aquela situação vai complicando cada vez mais, até porque nós sabemos que é
né, o que a boca fala, o que está cheio o coração. Aquele é o sentimento daquele que está falando. Então a influência vai ali se realimentando e José Xavier passa por esse ponto. E ele vai aí fechando dizendo sobre a caridade da boca. Quem deseja auxiliar, né, principia na conversa. Então, às vezes também a gente pensa, né, como que eu começo a auxiliar? Como é que eu tenho que pegar uma tarefa, eu tenho que fazer alguma coisa? Essa possibilidade da conversa, ela sempre está conosco o tempo todo. Independente de onde nós estejamos, nós temos essa possibilidade de utilizar essa caridade da boca, que é a proposta de uma campanha, né? Ele começa falando de uma proposta de uma campanha. Vamos fazer uma campanha? A caridade da boca. Essa é a proposta inicial de José Xavier. E aí diz, né, procura em Jesus Cristo a nossa vida maior. Então, como eu comecei falando, a gente vai se espelhar no nosso Mestre Jesus, que tantas informações nos trouxe. Lembrei também, eu não sei se já falei aqui em algum momento, mas voltei nesse texto, né, do Alvorada Cristã, que é o livro de Neio Lúcio, que ele traz aqui no capítulo 12 a arma infalível, que é justamente essa mensagem do Mestre Jesus. E é uma história bem simples e resumidamente. Então diz que um empregado foi despedido de uma oficina. E ele, revoltado em casa, escreve uma carta, né, para essa oficina, para o gerente da oficina. Uma carta com um tom, né, difícil, digamos assim. E esse gerente da oficina se enche de cólera, se enche de um pensamento ruim, quer dizer, ele é afetado por essa carta e deixa-se afetar. Aí tem a sintonia, né, que é a tônica dessa corrente que foi formada. E esse chefe fica ali encolerizado e vai conversar com o seu subchefe por um assunto qualquer. E aponta lá uma peça da oficina que estava mal feita. Esse subchefe absorve esse pensamento, essa fala, e se torna também encolerizado. E passa o dia todo atormentado e vai para sua casa. Ao chegar em casa, ele descarrega tudo isso na sua esposa, que alguma coisa ali que ela estava fazendo de comida não estava sendo bem feita. E a esposa também, numa sintonia, acolhe essas palavras e também se encoleriza, fica desequilibrada. E vai descarregar também na funcionária que trabalhava na casa dela. Essa funcionária também, né, pela reclamação da sua patroa, de alguma coisa que não estava bem feita, também se enche de cólera, de dificuldade, de desequilíbrio e chuta o cachorro que está ali na casa. A primeira coisa que ela podia fazer, porque ela não ia quebrar nada e nem revidar com a sua patroa, naquilo que você falou, não vai revidar para a patroa, então ela chuta o cachorro. O cachorro sai correndo e logo morde a perna da vizinha. Essa vizinha também se enche, né, de cólera, olha para o dono, né, do cachorro, sabe que é daquela casa, e também se desequilibra e vai correndo para o seu machucado na farmácia. Ao chegar na farmácia, encontra lá um enfermeiro que vai atendê-la, e essa pessoa já desequilibrada também fala um monte de coisa para aquele enfermeiro. Aquele enfermeiro, no seu objetivo de ajudar, recebe também todo esse sentimento, essa palavra, e também se desequilibra e vai para sua casa mais tarde. Quando chega em casa, encontra sua mãezinha lá. E começa também a falar com a mãe num tom mais forte. E a mãe começa a ouvir. Eu entendo, meu filho, as suas dificuldades são grandes, você sustenta a casa. Mas vamos ficar com o ensinamento do Mestre Jesus. Tudo passa, tudo vai passar. E a mãe coloca um ponto final naquela corrente, que foi uma corrente gerada inicialmente por uma fala e sintonizada por todos esses personagens. Nós podemos também pensar um pouco sobre situações parecidas que nós podemos estar inseridos, mas que nós estamos aqui nesse processo de aprendizado para que não façamos, na medida do possível, isso. Então são 7 horas. Agradeço a atenção, é isso que a gente tem para a noite de hoje. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Renê pelo material que deixou para a gente pensar, analisar. É sempre bom a gente ler depois da reunião, amanhã, a gente tem um conceito maior, né? Além das interpretações nossas do que foi dito, aí soma o nosso conhecimento. E vamos pedir agora a colaboração dos médios, por favor, na tarefa do passe.
Podemos começar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito, sim. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores na alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito, ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena.
Então vamos aproveitar este momento de paz, de tranquilidade, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais desta casa de oração e trabalho, por esta oportunidade, Senhor, de aqui estarmos para mais uma noite de estudo e de esclarecimento que o nosso irmão trouxe e que possamos, Jesus, fazer bom uso do esclarecimento da noite de hoje, que possamos interiorizar em cada um de nós para a nossa prática no próprio dia a dia da nossa vida. Pedindo sempre, Jesus, que nos dê força, coragem e bom ânimo, porque Tu bem sabes das nossas necessidades. Que essas vibrações de paz e de tranquilidade, Senhor, possam envolver a todos os nossos irmãos que se encontram necessitados, pedindo também, Jesus, por aqueles que desconhecem a Tua palavra. Despeça-nos a todos nós, Senhor, para que possamos estar aqui no próximo sábado. Que assim seja, graças a Deus.